projeções de reconfigurações de projetos de nação, de imaginário. E o Cândido, ao pensar sobre o modernismo, defende a ideia de que há algumas contribuições importantes, muitas contribuições importantes do modernismo, né, ao imaginário brasileiro. E uma das mais importantes seria compreender a compreensão de que a presença dos sujeitos negros e dos sujeitos indígenas e dos sujeitos rurais que compõem o mosaico cultural brasileiro deixa de ser percebido como um defeito a ser superado e passa a ser percebido como uma fonte de inspiração temática, né? E quem sabe o diferencial das artes brasileiras em meio a um contexto internacional, né? Já que a elite modernista, né? Retomando o termo do professor Zala, a elite modernista é uma elite paulista, né? Que se formou em Paris, sobretudo, né? Transitavam muito frequentemente por Paris e quando tinham oportunidade, recebiam também, né, esses intelectuais e artistas no Brasil. Então, quer dizer, formando-se em Paris, né, o que artistas como a Tarsila do Amaral, por exemplo, compreendem é que uma eventual contribuição modernista brasileira, né, que viesse a, digamos assim, repetir aquilo que já estava sendo proposto pelos artistas franceses, não interessava às discussões desenvolvidas nesse âmbito internacional. Então, quer dizer, se o Brasil quisesse ocupar algum espaço de destaque em meio a essas discussões, o Brasil necessariamente precisaria levar o que há de próprio, né? O que há no Brasil que não há, né, no cenário parisiense, né? Então, perceber as suas peculiaridades, levar as suas diferenças, poderia, na perspectiva da Tarsila, né, garantir um espaço mais interessante para o Brasil, né? E é a partir dessa compreensão, né, que os sujeitos passam, os sujeitos negros, pardos, os sujeitos indígenas, os sujeitos rurais, passam a fazer parte, né, já como uma espécie de com um teor positivo, digamos assim, né? Passam a ser uma fonte de inspiração e, enfim, né? Nós conhecemos as obras da Tarsila, de Cavalcante, Portinari, né? Que são obras que vêm a resgatar, digamos assim, a dar cor, né? A dar espaço a esses sujeitos, né? Em meio a essas poéticas das artes visuais, da literatura, da música e daí por diante. Bom, então, em 1922, celebrávamos, né, 100 anos de independência e nós temos, né, um evento histórico que coincide com a celebração da independência nacional, que é a Semana de Arte Moderna, né, que para a literatura também é um marco significativo. Falamos razoavelmente disso aqui, né? E hoje, né? Há 2 anos celebrávamos o bicentenário da independência nacional. E esse é um momento, né? Faz 2 anos, né? É muito recente. Esse é um momento em que é muito favorável repensarmos projetos de nação. Então, se os românticos propuseram, né, as suas respectivas contribuições para uma reconfiguração do imaginário brasileiro, e depois de 100 anos, né, os modernistas também deram a sua respectiva contribuição para uma reconfiguração desse imaginário brasileiro, cabe pensarmos, né, qual vai ser a nossa contribuição, né, para o, digamos assim, para uma projeção. Qual é o Brasil que nós vamos projetar? Qual é o imaginário brasileiro que queremos projetar?
né, compreendendo as contribuições, né, dos românticos, dos modernistas, o que ficou faltando, o que ainda precisa ser resolvido. E aqui é, de fato, onde eu começo a pensar, né, qual é o papel do intelectual brasileiro hoje nas academias, né, na contribuição de uma possível reconfiguração do imaginário brasileiro. Né? Então, se o Cândido compreende que, a partir do romantismo, a presença de sujeitos negros, indígenas e rurais passa a deixar de ser percebida como um defeito a ser superado, né? E passa a ser percebida como um valor simbólico, né? Que garantiria a participação do Brasil nas discussões do mundo ocidental. Aqui a gente já começa a pensar, mas isso é o suficiente? É o suficiente apenas perceber o indígena, perceber o negro como uma fonte de inspiração? E aqui eu parto da hipótese que precisamos, na verdade, ouvir, ler, né, o sujeito indígena, o sujeito negro, o sujeito rural, a partir de sua respectiva voz. Né? Deixar de construir, de configurar um imaginário nacional numa perspectiva de diversidade, né? O Baba fala muito isso. Há uma diferença estrutural, né, entre a ideia de diversidade e diferença. A diversidade digamos assim, a catalogação das diferenças a partir do olhar do sujeito ocidental. É a leitura que o sujeito ocidental faz dos que não pertencem a esse mundo, ou que habitam a periferia desse mundo ocidental. A diferença é o local, é a enunciação. Então, defendemos aqui essa ideia de um projeto de nação estruturado a partir da diferença, ou seja, né, estruturado a partir do diálogo, da negociação, né, entre as diferentes vozes que compõem o cenário nacional. Quer dizer, é absolutamente necessário expandir o conceito de Brasil, de identidade nacional, de modernidade, né? E é isso, a ideia é essa, negociar e expandir. Não significa que tudo que foi construído até agora precisa ser jogado no lixo, né? Mas que, sim, né? Vivemos em um tempo em que se faz necessário, né, expandir as nossas compreensões a respeito disso, a respeito do que é moderno. Será que no que a gente compreende como moderno, no conceito de moderno, não cabe a voz indígena? Não cabe a voz sul-mato-grossense? Não cabe a voz alagoana? Não cabe a voz gaúcha? Quer dizer, a gente vai continuar repetindo uma estrutura secular, que é uma estrutura, sim, colonial? Então, partindo dessa compreensão que é necessário repensarmos, inclusive, no conceito de literatura, né? Porque os manuais de teoria literária que temos hoje são ótimos, são perfeitos para a gente pensar na literatura produzida até, quem sabe, o século XIX, século XX. Mas será que eles estão adequados, né, para compreensão, para investigação? Né? Podem ser ferramentas, instrumentos para pensarmos em poéticas indígenas, em poéticas multimediáticas, né? Em poéticas híbridas. Então, a gente parte do princípio que é preciso expandir, inclusive, o próprio conceito de literatura, o conceito de brasilidade, o conceito de modernidade, o conceito de arte, o conceito de literatura. Compreendendo que a perspectiva ocidental a respeito de todos esses conceitos é uma perspectiva no mundo.
que é habitado por outras perspectivas. Bom, partindo disso, vamos dar início, então, à nossa discussão a respeito da poética dos Bro MCs, né? Os rappers Guarani. Essa é uma poética... Bom, vamos lá, apresentando primeiro, né? Os Bro MCs são esses rappers que formaram esse grupo em 2009, né? Participam dele o Bruno Veron, Charlie Peixoto, Clemerson Batista e Kelvin Mibiratê. Acho que pode passar, por favor. Ou sou eu que passo? Obrigada, Mayara. A poética dos Bro MCs é uma poética fronteiriça, é uma poética híbrida em diversas perspectivas. Ela é uma poética multimediática, então, quer dizer, é uma literatura alicerçada mesmo, né, no diálogo com a música, no diálogo com a linguagem audiovisual. Ela é uma poética híbrida porque ela se faz, né, na confluência numa confluência idiomática, né, entre o português e o guarani. É uma poética híbrida porque se faz a partir da autoria individual e coletiva, em todas as suas materializações, em todas as suas expressões, né? Há essa confluência, né, entre o individual e o coletivo, entre a palavra rap e a palavra reza, entre a cultura indígena e a cultura ocidental, entre os territórios, né, Brasil e Paraguai. Bom, acho que poderia passar, por favor, o slide, Mayara. Para a gente compreender a proposta dos Bro MCs, né, enquanto uma manifestação literária legítima, é necessário, né, a gente pensar a partir do viés indígena a respeito da literatura. A Julie Dorrico é uma das maiores intelectuais indígenas, né, que propõe uma série de artigos, uma série de produção teórica, né, a respeito das poéticas contemporâneas, né, indígenas, né? Lembrando que é necessário a gente falar modernismos no plural, regionalismos no plural, indígenas no plural também. Né? Nós temos centenas de etnias e centenas de línguas, né? Enfim, né? Conforme explica a Júlia Dorrico, que é uma intelectual indígena, o conceito de literatura se faz a partir de uma confluência de linguagens, né? E ela é feita a partir dessa comunhão entre o rito, o canto, a dança, festejos, né? A lenda, o mito, enfim, a expressão escrita, a expressão oral, né? Ela surge de uma forma híbrida, né? E aí a gente pode pensar, né? Nós temos, portanto, uma compreensão a respeito da literatura que vem a desafiar, né? A nossa compreensão ocidentalizada, né? De texto, o que é um texto literário. E assim, vem desafiar a compreensão convencional, né? A compreensão conservadora, porque a produção literária brasileira indígena e não indígena vem desafiando hoje a nossa compreensão, inclusive do suporte literário, né? Os limites entre as fronteiras da poesia com a prosa, a poesia com a música, a poesia com as artes visuais e a poética indígena, as poéticas indígenas participam, né, dessa nova proposição, né, dessa literatura que dialoga com outras linguagens. Né? E é claro que ela vai
agregar, ela vai se valer, né, do próprio imaginário indígena. Né? E aí eu acho que pode passar, por favor, o slide, Maiara, por gentileza. Bom, a gente pode pensar, né, nessa ideia da poética híbrida e da sua afinidade, né, no caso dos Bro MCs, com o rap. Né? O rap dialoga muito com a proposta, com o conceito de literatura indígena, que é essa literatura que agrega várias linguagens, né? Agrega a poesia, agrega a narrativa, agrega a música, agrega a grafia, né? O grafismo. E, portanto, né, essa ideia de uma literatura que é ancorada, né, no imaginário, numa cultura essencialmente oral, dialoga muito com a linguagem do rap. Lembrando que o rap, né, significa rhythm and poetry, né, ou seja, ritmo e poesia, que é uma síntese, né, do verbo com o ritmo, né, da palavra com o ritmo, a palavra oralizada e o ritmo. Então, no caso, né, da proposta poética dos Bro MCs, eles se valem do rap porque compreenderam, né, os seus integrantes em diversas entrevistas, né, explanam isso, né, eles se inspiram nos Racionais MCs, né, porque eles percebiam que eles se identificavam, né, o rap costuma trazer a denúncia, né, a respeito da violência, do preconceito, do preconceito em relação à classe social, do preconceito em relação à etnia, à raça, né? E as mazelas, né, às quais as periferias são cotidianamente submetidas. Então, se identificando, né, com essa necessidade de levar para fora, né, dos perímetros da sua comunidade aquilo que os seus povos vivenciam, né, a necessidade urgente de dialogar, né, com outras comunidades, né, de expor ao mundo aquilo que eles vivenciam, assim como os Racionais MCs, levou o grupo a propor, né, essa forma poética, que é estruturada, sobretudo, né, a partir da memorização, da oralidade, né, da música, então, nesse entrelugar que é habitado pela música e pela literatura, sobretudo. Né? Então, nós temos uma afinidade, o rap tem uma afinidade com a poética indígena, de uma forma geral, tanto pela forma quanto o conteúdo. Né? No que diz respeito ao conteúdo, seria, portanto, né, essa necessidade urgente de cantar ao mundo aquilo que é vivenciado nas aldeias, né, que é comumente aquilo que o rap propõe, né, denunciar aquilo que se vive nas periferias, e na forma, né, já que tanto o rap quanto a literatura indígena costumam estar calcados na oralidade, né, na memorização e no canto. Próximo slide, por gentileza. Bom, hoje eu queria pensar mais especificamente em uma música que os Bros, em uma poética, né, que os Bro MCs propõem junto a outros guaranis, né, o Olívio Jecupê, Overá e os Guarani. São todos guaranis, né, mas são guaranis que habitam estados diferentes, né, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aí a gente pode começar a fazer um link, né? Quer dizer,
trata-se de uma composição feita a partir de contribuições individuais e coletivas. Né? Pode passar, por gentileza. E aí, aqui, acho que eu vou colocar um trechinho da música que é para a gente conhecer um pouquinho melhor, né, a proposta dos Bro MCs. Deixa eu só compartilhar a tela. Pronto. Vou trazer só um trechinho. Os Guarani e Kunumi MC. Na missão surgiu essa grande união. Eu trouxe um trechinho e um pouquinho mais adiante eu vou trazer outro trecho da poética deles. Bom, aqui acho que a gente pode perceber, né, a partir da leitura dos versos, aí ficou um pouquinho desconfigurado. Vale reler, né? Rap escrito com um pensamento nativo que retrata uma realidade, não uma ficção, e sim uma tradição vivida de coração, que irá nos contar nessa canção dos Bro MCs, Os Guarani, Kunumi MC. Na missão surgiu essa grande união. Aqui, esses versos são do Olivier Jacopé, né? Ele cita os demais grupos, os demais compositores, né? E além desses citados, nós temos o Jacopé, que é, né, o próprio enunciador, né, desses versos. E eu acho que vale, né, perceber aqui, né, nós temos a configuração de um aedo, né, aquele sujeito, o contador de história, né, de quem sabe, de uma grande, um contador épico, né? Mas é um narrador épico primordial, mas que também é moderno, né? Ele é moderno na medida que ele vai trazer esse universo contemporâneo, mas sem deixar esse aspecto, né? Essa moldura, né? De uma narrativa primordial, que é a narrativa de Homero, que é a narrativa dos contos de fadas, né? Essa narrativa de alguém que canta as suas experiências, as experiências de seus povos, né? E é interessante a gente observar também, né, a questão da metalinguagem, porque a Júlia Dorrico vai defender a ideia de que a palavra, né, nesse universo indígena, ela é compreendida como sagrada. Ela edifica mundos, né, e edifica sujeitos também. Compreendendo a palavra como sagrada, seu uso não pode ser dispendioso, não pode ser excessivo, né? A palavra ela tem uma função importante, né? Que é essa, né? É espiritual e também é poética, né? É espiritual, mas também é política, é política e também é artística, né? É individual e coletiva. Então, acho que é interessante a gente notar esses aspectos, né? Essa moldura narrativa, quer dizer, são versos inicialmente narrativos, são a verso metalinguístico aqui, metapoético, e, enfim, ele vai dar essa apresentação ao que vai ser cantado pelos demais. É uma poética individual e coletiva. Então, a gente tem aqui vários desafios, né, para aquilo que é compreendido
como literatura. Literatura é o quê? É um texto produzido por um autor? Será, ou a gente pode pensar na literatura como essa possibilidade de um discurso coletivo? A literatura é um discurso puro, né, de gênero? Ou a literatura também aceita, né, a confluência de diversas linguagens? Acho que pode passar, por gentileza, o slide. Obrigada. Os versos seguintes eu vou apresentar aqui também. Só um minutinho. Kunumi MC, direto da aldeia para o mundo vai surgir. Happy nativo, omae, oguerumbara ete. Ochau kanyandere kote, ko apu jai ko are. Tondaru kweru ja jopena ngwera ka. Nyama enyandere ko a, kuringwe onye mangama. Jaguata, chupire, chupa kweru, oguerumbara ete. Yapita, petengua, nyaporandu, nyanderu pekambu, água chuunhama, nyanderu pe. Teko apure koborai do gure kore kore kobarete aguai ajua japo achokanya de guardi wupe bacha pabu ate oiko juroaka ago juka konyande uomugu a ba achkringwe oikana pichiwiru pambo vai para upu irero ke ha aremete nyande wupe a uina barete jare konyande upu jabu ama nyande rumbo jera kagu puna uapu povera tupa kore ogata apita petengwa punondo nyete gwa putugo jepe a kringwe ogata putugo jepe a kagu ojekwa. Ko apanhe ko apihae broonwahe o peixe já é ruralista rapuca aqui com boja xerehe patia haihashini eu putai marete mata queimando fumaça subindo burujá fazendo piada lá vem caveirão derrubando barraco tiro e tiro em cima do fogo é Guarani vai Caiuá somos taxados de vagabundo aeteguá ko apihae pendo catui pede baiwe puxe aine apanhe baracá tacorre apu rojeguá oreroju aeteguá no canichegui votativo nativo Caiuá Guarani resistente guerreiro, estamos de pé, de arranha de poeira pra esse rolê. Inteiro etia, pediu xendiwe, salve as mulheres guerreiros que lutam, batalha com ninguém, desse. Inteiro etia, já chucada de lutar, Kunumi, Voz Guarani, Abro, MC, Ogueru, Rechucar, Guarra Eteguá, MSSP, pediu pendeawe, Coab Cunhande, Nhanguá, Renhande, Awe, NS67, AP, Happy Birthday, Macabe, Chip, mais forte, Rivaninha, Nhanengue. MCs, Voz Guarani, filhos da terra, estamos aqui, Itacupé, igual MC, de diploma na mão, no rolê, no proceder, novamente pelas ruas de São Paulo, gostamos de morar no mato, cola junto, aliado, muitos nos deixou, mas a luta não acabou, genocídio continua, mas a mídia não mostrou, sou Tchondaru que restou, vim falar de amor, eu não sou o promotor, floresta nativo, somos protetor, no alto da montanha, filhos do Tupã, revoltado em estado não pensa da mesma forma nas aldeias. Continua, reza nossa voz, é por nós. Arecotembo, Guedureru, arquiteto do universo Tupã. Somos o futuro que o passado tentou apagar. Um dia a gente ensina real disciplina. Rap Tchondaru na voz, rap nativo é nós. Recuar, maioria já passou por depressão. Ter motivação e levanta, irmão. Outra vez a chuva vem, me mostra quem é quem. Eu só quero fazer o bem. Mais moradia, menos violência. Bom, eu convido vocês depois a assistirem o clipe inteiro, né? Vale muito a pena, mas o que eu queria chamar a atenção aqui são esses versos em Guarani. Se vocês forem pesquisar no Google, a letra, né, a música se chama Resistência Nativa. Não há a tradução desses versos, né, disponível assim na internet. Então, quer dizer, para ter acesso, ou para o leitor lusófono ou qualquer outro leitor, ou para o leitor hispânico, né, quer dizer, ter acesso ao que está escrito aqui, ele necessariamente tem que assistir ao clipe de todos esses coletivos
né, de rappers guaranis, né, Nhandeva, Kaiowá, né, então é uma obra que é estruturalmente multimediática. Para ter acesso a esse código, né, precisamos assistir, ouvir, ver, né, e ler o que está sendo proposto ali. Enfim, acho que podemos passar, por gentileza. E é muito interessante a gente notar e se perguntar por que é que está escrito em Guarani. E por que é que não há essa tradução tão acessível assim, né, na internet hoje? A gente pode pensar que, quem sabe, e as imagens, inclusive, do próprio clipe, contribuem muito para pensarmos naquilo que está sendo defendido nesse discurso artístico. Então, nós temos, a gente viu, né, os Guarani, né, segurando o diploma na mão, andando em ruas urbanas, mas também vimos os Bro MCs, né, dentro da floresta, né, nós vimos o Overá com o seu cachimbo, né, com a sua comunidade, né, num ambiente também florestado, né? Então, assim, há uma proposta aqui de uma desestabilização, né, daquilo que foi construído como uma imagem indígena no decorrer de todos esses séculos, né? O brasileiro não indígena, ou o ocidental, de uma forma geral, costuma ver, ou ter no imaginário uma imagem de indígena muito próxima àquilo, a ideia do passado, né? Aquilo que foi proposto pelos missionários, né? Portugueses, espanhóis, ou pelos mais tarde, né? Pelos românticos que tinham, né, um projeto de mundo, e a imagem do indígena foi praticamente, né, tinha um valor quase comercial, né? A imagem do indígena na literatura feita por não indígena tinha por interesse, né, seja atrair o leitor europeu, né, o leitor ocidental ou ocidentalizado, né, já que para o Ocidente, tudo aquilo que não faz parte do modelo ocidental costuma ser visto como exótico, né? Então, costuma despertar uma curiosidade, né? E essa ideia do exotismo é atravessada por uma ideia de hierarquia, né? Social, intelectual, né? Então, e mais tarde, né? Também os modernistas vêm a explorar um suposto aspecto primitivo, né, desses sujeitos indígenas, como se fosse um sujeito só, né? E quando a gente estuda um pouquinho só desses povos, a gente sabe que são nações, né? Então, uma mulher Kaiowá costuma ter um comportamento social completamente diferente de uma mulher Caduel, por exemplo, né? Então, uma mulher Kaiowá, ela costuma ser formada, né, nas suas tradições para ser aquela mulher que zela pela família, né? Costuma ter muitos filhos, né? Costuma ser responsável pelos afazeres domésticos. A mulher Caduel, não. A mulher Caduel costuma ser a líder da comunidade, né? E ela costuma ter um filho só. Por quê? Porque a mulher Caduel, na sua tradição, é formada para utilizar o seu tempo para produzir, né, para produzir arte, né? Então, aquela arte que costuma ser vendida, né, em vários espaços brasileiros, né, com os traços, né, com uma estética muito própria do povo Caduel, né, é feito a partir dessa organização social em que a mulher costuma ser a líder, né, em que a mulher não dedica a sua vida aos afazeres domésticos. A mulher Caduel,
na sua tradição formada para produzir arte, né? Faltam 10 minutos. Bom, enfim, o que eu queria dizer, né? Por que, então, trazer esses versos em Guarani e não trazer de uma forma tão acessível a sua tradução, né? Por que a gente tem que assistir ao clipe, né? E aqui eu proponho a ideia de que... Pode passar, por favor, Maiara, o slide. Eu proponho a ideia de que, bom, né? O Guarani é falado por quase 7 milhões de habitantes aqui na América do Sul, né? Num espaço que fica entre Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. 7 milhões de habitantes não é um número insignificante, mas, né, são esses sujeitos e eles transitam entre a gente, né, o tempo inteiro. Eles estão nas universidades, eles estão na política. Então, quer dizer, o que o clipe traz é essa nova imagem do indígena, que é um indígena que, sim, habita na floresta, que tem as suas tradições, mas que também transita na modernidade não indígena, que participa desse mundo e que está disputando o seu lugar, né, negociando os seus direitos, né, o seu direito à voz, né, no mundo ocidental, né, a partir da sua diferença, do seu local de enunciação, né? Então, enfim, propõe-se esses versos em Guarani, porque quando esses sujeitos transitam pelo espaço não indígena, são eles que têm que falar o português, são eles que têm que se adaptar sempre a essas regras. Então, aqui nessa proposição artística, esses autores propõem uma desautomatização desse fluxo. Então, se vocês não indígenas, querem nos entender, vocês vão ter que fazer um esforço maior. Vocês vão ter que assistir ao clipe, desautomatizar, não vai ser dado de graça. Então, vejam que a gente pode entender como uma resistência, né? Uma vez que para acessar, né, esses versos a gente necessariamente precisa gastar um tempo e ler a tradução, né? Então, assim, não é dado de graça ao leitor não indígena, mas também não é negado. É apenas que vai ser o leitor que vai fazer a travessia contrária, né? É o leitor lusófono que vai ter que transitar pelo universo indígena se quiser compreender o que está sendo proposto, e não o contrário. Não o contrário, como costuma ser. Pode passar, por favor, Maiara. Bom, e aí, acho que já falamos disso, né? O clipe traz essa ideia, né? Esse imaginário contemporâneo dos guaranis, das nações guaranis, dos povos guaranis, né? A partir da própria voz, e há uma nova imagem que vem sendo configurada, e há nisso, claro, uma proposta de projeto de nação. Pode passar, por favor. Então, a gente vê que... o slide, por gente. Muito obrigada, Maiara. Claro, né? São versos que vão trazer a denúncia, e isso fica muito evidente, né? Com os Bro-MCs, né? A denúncia da violência reiteradamente praticada contra os sujeitos indígenas, e não só contra os sujeitos indígenas, mas contra a fauna, a flora brasileira, e a gente vê que hoje, né, as consequências disso são muito graves. E, enfim, né, a gente tem um bioma no Pantanal, né, que vem sido gravemente ameaçado, né, diante dessa postura de devastação, diante de uma postura, quem sabe, de indiferença do sujeito brasileiro, de uma forma geral, né, diante daquilo que os indígenas vêm vivendo, os indígenas, e veja, né, os indígenas cantam aquilo que eles sofrem, mas também canta aquilo que os animais sofrem, aquilo que as plantas sofrem, né? Então, propõe também, é um tipo de discurso que desestabiliza, né, essa separação convencional, né, que o sujeito ocidental costuma
fazer, né, entre a cultura e a natureza e a relação hierárquica que nós temos, né, com o mundo. Então, assim, no mundo ocidental, se há uma espécie, a espécie que fica no topo, né, da pirâmide, né, social, digamos assim, é a espécie humana, né, e depois dela vem o resto, né, vem os animais, e aí vem as plantas, e vem as águas. E no discurso indígena, a gente percebe que essa hierarquia é contestada, né? Então, assim, os animais, as plantas, né? Não é porque o animal não fala, porque a planta não fala, porque o rio não fala, que eles são negligenciados. Não, são todos sujeitos, são todas vozes, né? E assim, é muito importante a gente pensar, é claro, há um aspecto de denúncia muito forte nessas produções poéticas, mas não se resume a isso, né? A gente viu nos versos do Overá, por exemplo, um canto em defesa, né, ao modo de ser guarani, né, ao modo de ser indígena, à espiritualidade indígena, à cosmologia indígena, né, enfim, a beleza indígena, as preocupações intelectuais, as preocupações estéticas indígenas, né? Então, quer dizer, é um discurso que, sim, traz a denúncia, mas o que eu quero falar é que não se limita a isso. Né? Eles trazem as suas proposições de mundo, eles trazem os seus novos códigos estéticos, né? E eles trazem seus valores ali também. Pode passar, por gentileza, Maiara. Pode passar de novo, por gentileza. Acho que a gente já falou disso, né? E aí, a gente pode, enfim, já tinha também antecipado essa ideia, né? Que os indígenas escritores, os indígenas autores, os indígenas artistas participam, então, né, de uma tendência que a Florência Garramunho, né, chama de inespecificidade estética, né? Vários autores não indígenas participam, né, dessa proposta, né, de configuração estética que é ancorada na multimedialidade, no hibridismo entre gêneros literários, enfim, né? E o que ela diz é que a gente pode, quem sabe, pensar nessa nova ideia de literatura, essa literatura que é alicerçada na multimídia, como uma possível forma de organizar nossos relatos e, quem sabe, nossas comunidades, né? Quem sabe, uma nova proposta de estrutura de pensamento, né? Em que, enfim, fronteiras vêm sido desestruturadas, quem sabe, vêm sido questionadas. Pode passar, por gentileza, Maiara. E, por fim, né, claro que a gente percebe, então, que há uma proposta, né, de um novo projeto de mundo, de um novo projeto de nação, né, um projeto de nação em que os diferentes povos venham a ser escutados a partir de suas respectivas diferenças, né, de enunciação. É um mundo em que o sujeito indígena não tenha que deixar de ser indígena para ser ouvido, que ele seja ouvido a partir de sua diferença. Né? Se os sujeitos indígenas estão dispostos, né, a participar e eles falam as nossas línguas não indígenas, né, eu acho que cabe também ao mundo ocidental repensar, né, nas suas estruturas, como é que a gente vai acolher o sujeito indígena, né, na contemporaneidade brasileira, e por que não acolher? Vejam que a urgência daquilo que eles dizem são de interesses coletivos, de indígenas e não indígenas. Né? O Mato Grosso do Sul, por exemplo, é um estado em que muito em breve vai ser inabitável, é um deserto, a gente vê todos os dias, né? O incêndio
que vem devastando aquele lugar, e a gente mal sabe, né? Quem está fora de Mato Grosso do Sul, quem está fora de Corumbá, dificilmente vai ter uma noção, né, do que isso provoca na saúde das pessoas, né? A fumaça, o calor, o fogo, né? As cinzas, né? E em breve, né? A falta de água, a escassez de água, que vai produzir uma escassez de alimentos e, enfim, uma série de consequências que afetam não só os indígenas, né? Então, compreender, pensar no que os indígenas estão dizendo, não interessa apenas os sujeitos indígenas. Bom, gente, acho que eu já passei bastante do meu tempo, peço